Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a partir de agora, o cliente pode levar o saldo devedor para outra instituição financeira que ofereça condições mais vantajosas no cartão de crédito. Sobre o assunto, eu conversei com o Thiago Fugita, ele é presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Thiago, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente tem essa informação, né, que desde a semana passada, que agora você pode, digamos assim, negociar sua dívida do cartão de crédito com outros bancos, né? No que isso compete com relação ao Código de Defesa do Consumidor? Enquanto consumidor, quem está assistindo, quais são esses direitos com relação a isso? Se isso é benéfico ou não tanto assim? Obrigado, Elaine, pelo convite. E eu diria de imediato que eu acredito isso ser benéfico. Para o Código de Defesa do Consumidor, tem dois valores muito importantes, que é informação e liberdade. Então, quando o consumidor ele passa a ter a possibilidade de negociar com outras instituições a melhor condição de um financiamento, por exemplo, ou de uma dívida, como é esse caso do cartão de crédito, eu entendo que você está dando ao consumidor uma liberdade de escolher aquele que melhor competir. Eu acho que a concorrência, nesse caso, vai ajudar, inclusive, a diminuir as taxas de juros. Eu tenho uma crítica, obviamente, ao sistema financeiro nacional por deixar muito aberta a possibilidade do mercado se autorregular em cima de taxas que são claramente abusivas. Tá? Não defendo que o Estado tenha que sempre intervir, não é isso. Mas não se pode achar natural um país que tem taxas de 13%, 14%, 15% ao mês. Isso já é quase um crime de agiotagem legalizado. E isso o sistema financeiro nacional, infelizmente, permite esse tipo de prática. Mas algumas práticas, como essa de dizer que o consumidor vai ter a liberdade de negociar com várias instituições, porque qual era o problema? Antes, você ficava preso àquela instituição. Agora, talvez você possa conseguir uma melhor condição em outro No lugar. caso, outro banco, né? E aí, nesse caso, Thiago, quando a pessoa, a partir do momento que ela tem essa dívida, né? Ela pode, de forma automática, ir em outro banco, sugerir, ou vai no outro banco mesmo de forma presencial? Como é que é feito esse trâmite? O trâmite é o seguinte, o consumidor, ele pega as condições do financiamento, ele pode levar a outro banco, ele recebendo uma condição melhor, ele leva à instituição originária, a primeira instituição que tinha o crédito, e se ela não igualar aquelas condições, ela vai ter 5 dias para fazer a portabilidade para a segunda instituição financeira. Então, você, obviamente, vai ter a oportunidade também, a própria instituição, de dizer, não, eu vou fazer uma condição melhor e você vai continuar aqui. Então, caso isso não aconteça, tem que haver essa organização, né, para que haja essa vamos dizer assim, migração do crédito. No caso, isso não aconteça, né, esse prazo e tudo mais, a pessoa solicite, demore, enfim, ou então não dê resposta, não dê retorno, como é que ele, enquanto consumidor, pode agir nesse sentido? Consumidor, eu sempre tenho uma orientação a você. Qualquer tipo de reclamação, primeiro abra um protocolo nesse mesmo lugar onde você está pleiteando, né? No caso, a instituição bancária. Abra um protocolo de reclamação e aí, caso não haja um retorno para você, uma resposta que você acha que está sendo prejudicado de alguma forma, tanto você pode fazer reclamações junto ao Banco Central, como também aos órgãos de defesa do consumidor, né? E numa última hipótese, havendo alguma situação extrema, uma possibilidade de contactar o advogado para uma ação judicial. Thiago, com relação à relação de consumo, o cartão de crédito ele ainda consegue, né, ainda é um problema, digamos assim, com relação a juros abusivos, a taxas e até a mesmo forçar esse cliente a continuar? Sem dúvida. O cartão de crédito, vamos dizer assim, é o campeão de juros, né? Infelizmente, o crédito rotativo do cartão de crédito, hoje em dia está caindo muito em desuso. Antes tinha o cheque especial, né, nas contas, hoje está caindo mais em desuso essa prática. E o cartão de crédito, vamos dizer assim, universalizou. Hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro, o tempo todo é crédito.
E às vezes as pessoas pensam, ah, vou pagar só o mínimo do cartão, mas você continua rolando. E quanto mais rola a dívida, maior é a possibilidade de ficar impagável por conta da alta taxa de juros. E aí onde entra a crítica que eu falei, porque quando você permite qualquer taxa de juros, e o que se entende que a taxa de juros hoje seria, vamos dizer assim, a possibilidade de se aplicar taxa de juros de mercado. Agora, está havendo algumas limitações, eu também preciso fazer essa... nos últimos tempos houve limitação em relação à taxa de juros do rotativo, mas ainda assim se permite muito alta. Joia, Thiago. Obrigada mais uma vez pela conversa, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Tá ótimo, Elaine. Muito obrigado. E sempre buscando informar bem o consumidor, isso é muito importante. Obrigada. E cresce a procura de investidores locais em imóveis nos Estados Unidos, em especial na Flórida. Sobre o assunto, eu converso com a especialista em investimentos imobiliários, Milena Fernandes. Milena, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, falando sobre o mercado imobiliário e também sobre essa conexão, né? Estados Unidos e Ceará. Como é que foi feito como é que está sendo trabalhada essa conexão? Como é que você trouxe a sua expertise para cá e também para lá? Tudo começou, um grande amigo, Alexandre Clemente, ele me convidou, Milena, você tem que vir para cá, tem que trazer mais notícias aqui para sua terra, né? Eu sou cearense com todo orgulho. E começou sendo algo pequeno, eu digo assim, não, vai ser para 6 convidados. E aí quando eu vi, surgiu o primeiro fórum, que foi para 35 convidados, o ano passado, e esse ano triplicou. Esse ano a gente fez o segundo fórum com as tendências imobiliárias dos Estados Unidos, com as suas modalidades, onde nós tivemos aí 130 pessoas semana passada. Então, assim, foi um sucesso onde eu vejo que tem essa ponte Brasil-Estados Unidos e Estados Unidos-Brasil, ela é primordial para a gente alavancar negócios, né? De levar informação para os dois países. Sempre dentro do mercado imobiliário. Pois é, e aí nessa ideia, né? Qual essa procura está sendo alta no sentido de investimentos mesmo, de gente daqui do Ceará, nos Estados Unidos? Como é que está esse cenário atual? Está bem mais alavancado no sentido Brasil e Estados Unidos. Empresários que querem proteger patrimônio, dolarizar, né, fazer a blindagem patrimonial. Então, eles estão realmente indo para os Estados Unidos, mais especificamente a Flórida, onde eu atuo, né, onde eu estou lá desde 1999. Agosto agora, Elaine, vou fazer 25 anos de Estados Unidos, mas também nunca tirei as minhas raízes daqui da minha terra natal. Então é mais realmente as pessoas que querem investir e fazer essa proteção patrimonial, e também tem aqueles que querem morar. Então tem aí vários tipos de vistos, como visto de investidor, o EB5, a gente tem o EB2, né? E assim, dentro do grupo do Golden Group Realty, nós temos todos esses serviços aí para ajudar essa pessoa que quer investir ou mesmo morar nos Estados Unidos. E quais tipos de vistos existem para quem está aqui no Brasil que quer ir para os Estados Unidos? Assim, tem visto de trabalho, tem de estudo, né? Tem de trabalho, tem de estudo, tem o de turismo, que é o mais comum, né? E aí chegando lá faz toda a mudança. E o de investimento, que é o EB5, né? Mas é o mais procurado, é o de habilidades especiais, por exemplo, engenheiro, né? E aí ele tem todo um currículo, tem todo um histórico, a odontologia. Então qualquer profissional, principalmente dentro da construção civil, né? Da saúde também é muito procurado, aí a gente indica um advogado de imigração para fazer todo esse processo. Quais são as principais dúvidas que quem quer ir morar, ainda tira dúvidas com vocês com relação a essa questão de ir, né? Tem ainda receio de trabalho, por exemplo, não sei, acho que o tempo do visto é mais demorado ou é mais burocrático? Eu digo que tudo começa pelo sonho, né? Então daí a gente vai abrindo portas, né? Com o sonho, com a ação, então tá com as pessoas certas, né? Essa parte é um pouco delicada para responder, porque realmente já sai um pouco da minha alçada, que é do mercado imobiliário. Porém, eu tenho advogados especialistas de imigração, onde eu posso dar essas referências, abrir essas portas, esse contato, e cada caso é um caso. Tem aquela pessoa que realmente ela só quer investir, né? Tem aquela, não, Milena, eu quero ir morar, eu quero fazer essa diferença de vida, eu quero conhecer outra cultura, como eu, né, com 20 anos, em 99, eu disse, não, eu quero conhecer outras culturas, falar outra língua, né, conhecer algo que não seja só o meu Ceará, o meu Brasil.
né? Então tem assim, eu indico alguns advogados de renome lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, aonde pode dar toda essa direção para essa pessoa que tem esse sonho de morar ou de investir. E no caso, aqui no estado do Ceará, né, são investidores que estão levando o seu patrimônio, enfim. Como é que tem sido essa procura, né, dos 20 anos para cá? Você, enquanto, né, que já que mora lá, que está passando aqui no Ceará também, como é que tem sido essa mudança de investidores? Cada vez aumentando mais, Elaine, realmente cada vez aumentando mais. Infelizmente, depois dos ataques das torres, ficou um pouco mais difícil, ficou um pouco mais burocrático. Depois do Covid, a parte migratória, a parte que faz todo esse processo nos Estados Unidos, ele está mais lento devido a muitos processos, né? Muitas pessoas realmente estão indo, não só da América do Sul, mas da Europa, do Canadá, estão indo realmente para os Estados Unidos. Então tem muitos processos aonde realmente aí vai ter um bom advogado que fique bem em cima dos processos, porque um bom advogado, eu digo que na vida a gente tem que ter 3 bons profissionais, um médico, um contador e um advogado, né? Realmente eles destroem ou eles realmente te alavancam, né? Eles te dão um resultado bom. Então ter um bom advogado, ter bons profissionais lá é primordial. É isso, Milena. E além desse evento que você realizou aqui, né? Já tem o próximo já programado? Já temos convite aí para ter um em Belém, Pará, com Daniel Farias, da FFV, Advocacia. Então a gente está aí, mas realmente eu gostaria de concentrar aqui no meu Ceará, mas realmente a gente está aí alavancando para outros estados também. Que joia. Para quem está assistindo e quer saber mais informações do seu trabalho, como é que faz para encontrar nas redes sociais, site? Tem aí o Golden Group Realty, tá? Que é a da minha imobiliária, e também tem o meu pessoal, que é Milena Fernandes, _Scroll Realtor. Tá joia, obrigada. Que é o reator, né, em português. Obrigada, mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Elaine, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E o Senac está com vagas abertas em cursos de gastronomia. A gente vai saber mais detalhes agora com Vanessa Santos, que é consultora do Senac na área de gastronomia. Vanessa, obrigada pela sua presença aqui com a gente, falando sobre capacitação e nessa área de gastronomia. Como é que é esse trabalho que vocês realizam, ainda mais aqui no estado do Ceará, né, em Fortaleza também, que é uma demanda muito grande nesse sentido, né? Ai, obrigada também, adoro estar aqui, me chama sempre. Bom, às vezes as pessoas elas pensam que não há muito o que estudar na gastronomia, né? Porque todo mundo meio que de alguma maneira aprende a cozinhar alguma coisa, as crianças sempre têm interesse e acabam aprendendo, mas do ponto de vista da prática profissional existe muita coisa a ser estudada na gastronomia. Nós estamos falando de técnicas, de conhecimento de equipamento, de conhecimento de gestão, que talvez seja, inclusive, o ponto mais frágil dos negócios gastronômicos. E o Senac, ele é a maior escola de gastronomia do país. Eu digo isso não só por ser bairrista, mas por também avaliar a nossa capilaridade, aonde a gente é capaz de chegar, né? Nós vamos além muro das unidades, a gente consegue fazer cursos na própria empresa. Então, hoje, dos 184 municípios do Ceará, a gente consegue atingir quase 50% deles. Então, isso acaba contribuindo para impactar na prática profissional onde nós estamos, a partir dessas modalidades que temos de cursos, né? Nós temos cursos menores, que a gente chama em carga horária, que são sócios profissionais, que são cursos que não têm pré-requisito. Toda e qualquer pessoa que se interesse por conhecer algum assunto pode participar desses cursos. Eles começam com 20 horas e aí um assunto ou outro mais complexo pode passar para 40 horas, isso significa 2 semanas de aula, assim, todas as manhãs ou todas as tardes, né? Mas a gente também tem o que a gente chama de qualificação profissional. Essas qualificações, elas são relacionadas mesmo com o catálogo brasileiro de ocupações. Então, a pessoa que fizer esse curso, ele vai poder ter um contrato de trabalho com essa profissão. E aí a gente tem cozinheiro, confeiteiro, padeiro,
pizzaiolo, salgadeiro, né? São realmente profissões, cargos que as pessoas vão executar após a realização desse curso. Essas qualificações, elas são um pouco maiores, elas duram em média 3, 4 meses. Eu estou falando o tempo inteiro de aula todos os dias, de mais ou menos 3, 4 horas, né? E aí a gente ainda tem o curso técnico, que é um curso de uma carga horária maior, e aí você se torna técnico em gastronomia, né? Que aí já abarca outros conhecimentos. Vanessa, a gente viu, por exemplo, no período da pandemia, eu lembro que a gente conversou bem sobre isso, né? E das pessoas que passaram a empreender nessa área, né? Muita gente passou a cozinhar, né? A fazer, às vezes até botar para fora o que sempre quis fazer, né? Sim. Abrir seu próprio negócio, de uma maneira que seja também, às vezes foi com relação à sobrevivência mesmo, né? A colocar alguma coisa para dentro de casa, enfim. Para além do gostar de cozinhar, para além do eu gosto de fazer isso, né? Precisa ter um olhar de gestão, um olhar de que aquilo é um negócio, não apenas um hobby, digamos assim. Tem que ter esse olhar mais profissional. Eu brinco dizendo que se hoje estamos numa empresa com hierarquias, divisão de tarefas e tudo mais, isso começou na cozinha. A cozinha é altamente tayloriana, nesse sentido de dividir para conseguir fazer mais, de departamentalizar para poder focar nas especialidades. Então, assim, em casa você já faz a gestão. Você já faz a gestão da sua geladeira, a gestão do seu supermercado, procura as promoções. Imagine isso multiplicado, né? Para você fazer um almoço de domingo, muitas vezes você começa a planejar uma semana antes. Você tem que convidar as pessoas. Se você vai fazer uma sobremesa gelada, você tem que começar primeiro pela sobremesa para depois você fazer as outras coisas. E a gente num restaurante faz tudo isso. Trabalhamos com produto perecível, né? O nosso elemento base, os insumos são perecíveis, então há uma necessidade grande de uma boa gestão em relação à manutenção, à saúde desse alimento, né? Então você tem que controlar que dia, que hora e quando o fornecedor vai te entregar, a quantidade certa. Você pode pegar uma fruta e ela abrir, essa fruta está totalmente estragada, você tem que ter a solução para isso. Então a gente acaba virando técnico de refrigeração, além de cozinhar, né, a gente acaba adquirindo esses conhecimentos, gestão de estoque, tudo isso acontece dentro de um negócio. Então às vezes as pessoas se entusiasmam, acham que por saber ter uma boa desenvoltura no fogão, ou a mãe ter uma boa desenvoltura no fogão, que razoavelmente vai ser simples fazer esse trabalho, mas ele requer um conhecimento e uma habilidade mesmo, que muitas vezes não está colocada assim na primeira vez, né? Você acha que é só ir ali no supermercado, comprar aquela quantidade e fazer. Quando você começa a fazer para muitas pessoas, você entende a quantidade de gestão que você faz, várias pequenas gestões ao longo do processo, da operação, né? Então, assim, a gente super indica que se você decidir fazer um negócio, além de estudar, que você também, por um tempo, pratique antes, se prepare na prática. É uma junção de conhecimento com habilidade, que é exatamente o que a gente tenta desenvolver em sala de aula normalmente. Vanessa, nesse caso, você falou muito dos insumos, né, e dessa gestão também. Como é que a gente tem um nosso estado muito rico, né, na nossa culinária, nas nossas frutas, nossos legumes, né, no que a gente tem de bom, né, e muitas vezes, às vezes nem é olhado isso, né, a gente vê às vezes em detrimento de outras coisas, de outras culinárias que também são boas, né, mas sempre valorizar o que é nosso, né. Eu sei que você é muito entusiasta disso, né, de se trabalhar o que a gente tem, né, dos insumos locais, da iniciativa da economia solidária, né, do trabalho para ajudar comunidades, para além do alimentar-se, né, alimentar o outro também, né, se dar as mãos. Como é que tem sido essa sua visão nesse sentido aqui no Estado? São trabalhos que estão sendo realizados, isso está sendo fomentado de fato, ou tem algo que ainda falta melhorar?
Eita. Obrigada pela pergunta, porque realmente sou muito entusiasta. Não há a possibilidade de um grupo social ter se formado sem ter se construído em torno da comida, né? E isso eu posso falar tanto da Idade Média quanto de ontem. Comida é um fator social. Nós não vivemos sem comer. Então, o meu questionamento, minha luta mesmo, é tirar um pouco os negócios gastronômicos dessa situação única do entretenimento para inserir em todas as pautas como sendo um fator social que o é. Quando eu faço a defesa do consumo dos insumos regionais, eu faço a defesa tanto do ponto de vista histórico, cultural, tradicional, quanto do ponto de vista de negócio. Se você fomenta o consumo de um insumo que é local, você garante a saúde desse alimento porque ele é mais fresco, você garante a saúde econômica porque ele também contribui com menos gastos, né, nessa trilha, você contribui para a saúde ambiental, porque você anda menos, né, usa menos de poluentes até chegar, né, e ao mesmo tempo você contribui para essa questão do pertencimento. Nós somos um estado que é muito procurado, é o segundo maior estado procurado por turistas. Quando um turista chega aqui, ele não quer comer o que ele come na casa dele, ele quer comer o que a gente come aqui. No entanto, se você tem uma falta de planejamento para o turismo, se o turismo cresce sem essa maneira organizada, o mais fácil vai ser ele procurar comidas que ele já conhece, porque não lhe são apresentadas de maneira convincente as comidas daqui. Foi mais ou menos o que aconteceu há algumas décadas aqui no Ceará, né? O Ceará, hoje é extremamente procurado por conta das suas qualidades litorâneas, mas ele é um estado de formação sertaneja do ponto de vista da cultura alimentar. Nós temos muito mais hábito de comer comidas que não são do litoral, que são do sertão. E houve esse desencontro mesmo com os turistas. Passou-se a fazer o camarão, a lagosta para o turista, mas não para a gente que mora aqui. Então, é como se ficasse a comida do turista e a comida da gente. Virou um artigo de luxo, né? Muitas vezes. E aí tanto vira esse entretenimento de luxo, como também o turista fica perguntando, mas o que é que vocês comem? Né? Como é que vocês comem? Nessas minhas buscas, eu tenho andado bastante pelo Ceará, o sistema tem me permitido fazer esse mapeamento, isso me ajuda muito nessa minha fala. A gente perdeu tanta oportunidade que você não imagina. A cada edição que eu faço de um evento desse, eu descubro uma receita nova, que não é nova coisíssima nenhuma, que é praticada há gerações e gerações e que poderia ser de fato a nossa marca, né? A última herança nativa em Viçosa, eu redescobri o fartes, que é um doce que veio, que é mencionado na carta de Pero Vaz de Caminha. Ele foi oferecido aos indígenas, ele faz parte das primeiras coisas que foram oferecidas aos indígenas quando os portugueses chegaram. E ninguém soube me explicar por quê. O único lugar no país que continuou o fartes foi Sobral. Nós temos um patrimônio desse tamanho e pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Agora em Capuí, eu estou vindo de lá, cheguei ontem, eu descobri um hábito deles misturarem arraia com batata doce, coco e farinha de mandioca. É um sabor que eu não vou conseguir te explicar. E é uma comida de lá, que inclusive os pescadores faziam para dar para os filhos quando eles voltavam da pesca. Eram os homens, era aquela coisa de reencontrar os filhos. Eles faziam um capitãozinho e dava para as crianças nesse momento de congregação.
Eu comi aquilo, eu fiquei imaginando um chefe de cozinha pegar aquilo e transformar num produto super incrível. E é super identitário, não sei se tu sabes, a arraia ela não tem valor comercial. As pessoas não ligam para a arraia e eu tenho um produto dessa magnitude de sabor e super representativo. Então a gente perdeu muita oportunidade. Se eu começar a falar do cariri aqui, a gente vai ficar 2 horas falando de elementos específicos do cariri. Iguatu, que planta arroz, num lugar que normalmente as pessoas acham, se você perguntar para qualquer pessoa do Sudeste sobre o Ceará, ele vai lembrar de seca, de sol. Ele nunca vai imaginar que a gente tem plantio sistemático de arroz, tanto em Iguatu quanto na Serra da Ibiapaba. Então, a gente perdeu a oportunidade de fazer negócio, não somente de botar isso na vitrine e apresentar para as pessoas que vêm aqui, mas de fazer negócios, de fomentar negócios para o nosso estado. Então, é por isso tudo que eu, de fato, defendo e vou continuar defendendo, porque a gente tem elementos aqui muito interessantes que precisam ser trabalhados para o fomento econômico do estado também. Você falando nisso, eu estava aqui imaginando, lembrando que a gente está em período de as redes sociais cada vez mais fortes, né? E o consumo das informações são muito rápidas, né? O que a gente consome agora, nesse momento já, daqui a 10, 15 minutos, acabou. Você não consegue, às vezes, nem encontrar. Um dia que estava aquele conteúdo que eu vi, você não consegue mais nem encontrar porque já passou, né? E aí, nesse sentido, uma riqueza dessa tão grande, né, que faz parte da nossa história, não ser contada, não ser mostrada, não ser apresentada, dá um pouquinho de dor no peito, né, nesse sentido, né? Porque você, às vezes as pessoas procuram muito a gastronomia pelo preço, né? Pelo, eu vou fazer isso aqui, e tem muitas pessoas que se fazem disso, né? Influenciam nesse sentido, do preço, do mais barato, do mais caro, né? Ou então do mais curioso, né? Enfim, mas não tem a história, né, daquilo, né, o que foi contado de fato, onde é que vem esse prato, né, qual é a origem dele, o que ela representa naquela comunidade, para além do apenas o barato e o caro, né, são questionamentos que a gente hoje em dia bate de frente, né, Vanessa, nesse sentido. É um pouco difícil, né, assim, você conseguir dar acesso a todo mundo, né, assim, pelo fato da gastronomia ser um fator social, ela sempre vai faltar, porque a gente nunca consegue fazer o suficiente para atingir todo mundo. Mas eu penso que é um conjunto de ações e se a gente conseguir estabelecer essas ações, quem as fazem são fortes. Então, assim, é política pública, são escolas como a nossa, são realmente agentes sociais que se juntarem, Secretaria da Educação, Secretaria do Turismo, Secretaria da Cultura, eles conseguem chegar. O que precisaria seria, de fato, ter um plano único para todo mundo falar. O Ceará, mais ou menos em 2015, 2016, iniciou um negócio que foi chamado até na época de Revolução Gastronômica Cearense. A gente ganhou páginas de jornal, em jornais grandes, falando justamente sobre esse movimento dos cozinheiros e cozinheiras profissionais em tentar utilizar cada vez mais esses insumos. Esse movimento ele perdeu um pouco a força durante a pandemia, por motivos óbvios, mas eu percebo que tem voltado, né? E o que a gente tem que fazer é o que eu sempre falo, é levar a palavra. Eu não posso parar de falar. Às vezes eu me cobro de estar falando a mesma coisa, mas aonde você vai tem alguém que nunca ouviu dessa forma e que vai absorver isso. Mas nunca vai ser possível só este ou aquele grupo. Tem que ser uma coisa de todo mundo para que, por exemplo, essa efemeridade das informações na internet se mantenha. Uma hora você fala, outra hora eu falo, e aí a coisa se mantém, né? A alimentação, eu insisto em dizer, ela não é só entretenimento. Ela tem ela faz parte do esqueleto da formação. Esses fast foods, eles cumprem o papel deles, que é baratear, sem qualidade nutricional nenhuma, e é padronizar o sabor.
O que nós temos que fazer é termos um pertencimento a ponto de não permitir que isso se sobreponha, né? Que isso seja de fato uma comida que você consome aqui e acolá, que você não tenha como sendo parte do seu cardápio. A grande dificuldade é que, em geral, elas são muito mais baratas. E aí as pessoas realmente passam a substituir num estado tão desigual quanto nós temos. Mas tem uma fala do Carlo Petrini, o fundador do Slow Food, que é bastante interessante. A gente consegue reverter essa lógica de precificação com o consumo. Então, se eu ensinar as crianças a comerem, se elas perderem esse interesse pelo fast food e se interessarem por comer essas outras frutas, e esse consumo aumentar, provavelmente eu vou baixar esse preço e vou tornar isso mais acessível. Se a gente tiver um programa de hortas urbanas, a gente vai contribuir para os lugares que essas hortas existem, a essas pessoas terem acesso. Então, não é pela lógica que está posta, tá? Essa lógica do mais barato, a gente não vai conseguir resolver esse outro consumo. É por outras lógicas mesmo. É essa educação gastronômica que eu falo que é diferente da educação nutricional. As escolas já têm educação nutricional. Nas aulas de biologia, as nossas crianças aprendem o que uma vitamina faz ou não faz, o que a falta dela faz ou não faz. Eu estou falando de educação gastronômica mesmo. Tem crianças que não conseguem reconhecer uma batata se ela não tiver cortada. Não conseguem reconhecer uma manga se ela não tiver na salada de fruta. Então, a gente se distanciou, se desconectou a este ponto, né? Então, a solução não vai ser de uma pessoa, de um grupo só. Ela tem que ser coletiva. E a gente tem exemplos exitosos para seguir. O que aconteceu no Peru é um exemplo exitoso. O Peru conseguiu recuperar a fome do estado dele, inclusive, a partir de cozinheiros profissionais. O que aconteceu em Minas, o que aconteceu na Bahia, trazendo para o nosso estado. A Bahia tem uma identidade gastronômica bem colocada, né? Minas tem uma identidade gastronômica bem colocada. E eles vivem economicamente disso também. Os queijos mineiros, eles sustentam muitas cidades. E a gente pode muito bem seguir esse exemplo e fazer isso no nosso estado. E eu acho que se a gente, inclusive, fizer, eu arrisco a dizer, não é só porque eu amo, não, mas eu arrisco a dizer que a gente vai se transformar em uma potência maior do que a deles, porque nós temos diversos biomas, nós temos várias soluções, né? Nós temos sabores mesmo exclusivos nossos, cajarana, por exemplo, gente. Né? Eu começo a falar e lembrar dos sabores que temos aqui e identificar que são coisas mesmo nossas e que a gente pode mostrar para as pessoas com qualidade. É isso, Vanessa. Obrigada pela conversa. Só queria pedir para você, se possível, você passar para quem está assistindo como é que faz para saber sobre a listagem de cursos, mais informações também e sobre muito mais que vocês realizam também no Senac. Tá. A gente, aqui no estado do Ceará, nós temos escolas em várias cidades, tá? A gente trabalha, tem Sobral, Maranguape, Iguatu, Cedro, Juazeiro, Crato. Então, a minha sugestão, se você quer fazer um curso do Senac, é que você entre no site cursos.ce.senac.br, cursos.ce.senac.br e procure a unidade mais próxima para que você conheça a programação desses cursos. Nós temos cursos desde mais curtinhos, esses que duram uma semana, que são de 20 horas, até cursos mais longos. Nosso objetivo sempre é desenvolver seu conhecimento e sua habilidade para a prática profissional. Então, você participando dele, você pode tanto melhorar os seus conhecimentos sobre a comida que você faz para você e sua família, como você pode chegar a ponto de empreender. Vem ser Senac, que dá jogo, é bem legal. Obrigada, Vanessa, mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Obrigada, estou sempre à disposição, agradeço demais o espaço.
E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E com o início das férias escolares, crianças e adolescentes acabam ficando distantes dos exercícios físicos. O uso excessivo dos aparelhos eletrônicos estimula o sedentarismo, que pode acarretar no aparecimento de doenças. Sai comigo! Em época de férias, a procura pelas aulas de judô do professor Silvio aumenta. O primeiro sinal de que a aula realmente dá resultados é a opinião dos alunos. Eu gosto muito de vir para o judô, porque é uma coisa que eu sempre quis ter. Por quê? Porque a gente falava japonês e eu sempre queria falar em japonês. Eu já aprendi os números, que é Ichi, ni, san, shi, go, hoku, shichi, hachi, kyuju. E eu também aprendi, eu acho que foi o chinelo, que é zori. A gente aprende a derrubar, a gente aprende golpe, brincadeira também. Tá bem? A tesourinha que é assim. Certo. As coisas que eu ainda não sei. Só nesta academia são 3 turmas de judô, 2 para crianças de 3 a 8 anos e uma juvenil para adolescentes. As aulas acontecem 2 vezes por semana. A questão da pedagogia, né? O Jigoro Kano, que é o criador do judô, ele já criou o judô que tem um significado, caminho suave. É uma filosofia de vida, não é uma luta só, é para você também aprender fora do tatame, entendeu? Então, assim, um aprendizado que eu aprendi foi a questão do respeito, a ajuda mútua, de ajudar o próximo, o respeito com os mais velhos. Então, assim, tem um grande benefício, eu acho, a arte marcial, principalmente também. O judô é arte marcial em geral. Ele prega muito essa questão do respeito, da educação, da disciplina, que é também bastante importante. Então, tem esse benefício aí também do judô. Segundo revelou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2019, quase 40% das crianças e dos adolescentes entre 5 e 17 anos são sedentários. Nas férias, a tendência é de que esse número aumente. Por isso que atividades como essa se tornam não apenas importantes, mas fundamentais para o futuro deles. Eu penso logo num prejuízo na mobilidade, as pessoas não vão ter um gesto motor muito grande e a incidência ainda maior de doenças metabólicas. A gente fica percebendo que se as gerações atuais, a gente tem 55% do Brasil sedentário, 20 a 25% com obesidade, não é nem sobrepeso, obesidade. Imagine uma geração que é bem menos ativa do que a gente era quando eram mais novos, porque não tinham jogos eletrônicos, não tinham as redes sociais e eles ficam muito imersos nessas atividades sedentárias, por isso nas férias é muito importante manter as crianças em atividade. As aulas de judô por aqui ocorrem há mais de 2 anos, mas agora a procura começou a se intensificar. A modalidade é indicada até 14 anos de idade. No esporte ou na vida, o judô é uma profunda ferramenta de transformação. O mais importante é pensar que a atividade física feita hoje é um investimento no futuro do seu filho. Você vai evitar que ele seja uma pessoa sedentária, vai evitar que ele possa ter diversas complicações cardiometabólicas, vai evitar os problemas que são associados ao excesso de peso e, principalmente, eu não estou falando nem só de evitar hospital, clínica, consulta, que já é chato. Você vai dar qualidade de vida para essa criança. Ela vai ser um adulto muito mais ativo e muito mais feliz também. Falo muito aqui. Dar aula para criança, para mim, é assim, super gratificante. O que eu quero deixar aqui não é ter uma turma lotada, e sim deixar um legado. Falar para essas crianças que um dia, quando eles estiverem adultos, eu tive um sensei ali que me disse que eu ia vencer, que um dia eu vou perder, mas um dia eu vou conquistar. Então, é o que eu quero, assim, nesse meu trabalho, deixar para eles esse legado, de dizer que um dia eles me encontrarem na rua, sensei, que saudade daquele treino, que saudade daquelas palavras que o senhor me deu. Então, o meu objetivo total é esse aí. Você que é pai,
que tem um filho aí em casa, chame ele para treinar o judô. A gente está aqui esperando vocês. Procura uma academia próxima de casa, que vale a pena, é um investimento que vale a pena para o seu filho. E passado o prazo para entrega do imposto de renda, agora o contribuinte se preocupa com cair ou não na malha fina. Sobre o assunto, eu converso com o especialista em contabilidade, Davi Vasconcelos. Olá, Davi, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. A gente falar sobre imposto de renda e a malha fina, né? Teve gente que já declarou e mesmo assim, né, com tudo certinho, né, a primeira olhada, chegou a cair na malha fina tão temida, né? O que aconteceu nesse caso? Quais são esses casos que podem acontecer da pessoa, mesmo declarando tudo direitinho, cair na malha fina? Olá, Elaine, tudo bom? É o seguinte, como você muito bem falou, é a tão temida malha fina. Olha, acontece muito por erros de digitação, por divergência de dados. Esses são os maiores motivos que fazem os contribuintes cair na malha fina. Mas não é algo assim tão temido, certo? É algo que, às vezes, é muito simples de ser resolvido. Mas o primeiro passo, o contribuinte tem a obrigação de declarar o imposto de renda. Muita gente deixa para declarar ali no último dia, no dia 31 de maio, mas a obrigação não termina ali. Eu gosto de dizer que a obrigação ela é estendida para o contribuinte ficar consultando no portal ECAC da Receita Federal qual é a situação da sua declaração, se ela foi processada, se ela está em análise, se ela está com pendência, que é a tão famosa malha fina. Então fica aí para o contribuinte, já a primeira dica é consultar o status da sua declaração, até também para saber se você está na fila de restituição e qual lote ali vai cair a sua restituição. Pois é, Davi, com relação eu vi recentemente alguns comunicados falando que a pessoa que tem coparticipação de plano de saúde, né, está caindo às vezes na malha fina com relação a isso. Declara, mas aí o plano diz que não está correto, não bate. O que acontece assim nesse caso? Como proceder? Pronto. O primeiro passo é você juntar toda a documentação necessária que comprove aquele seu vínculo com aquele plano, com seu convênio, certo? Juntando toda essa documentação, se está dando divergência no banco de dados da Receita Federal e ele está solicitando o ajuste, porque a malha fina é isso. A Receita Federal não coloca só você na malha fina e você tem que descobrir o que foi que aconteceu. Não, lá ela lista direitinho quais foram os pontos da sua declaração que está divergente com as informações do banco de dados dela. Então, você vai identificar ali quais são os campos que estão divergentes. Sendo o campo do plano de saúde, você pode até de imediato entrar com um processo digital na Receita Federal, anexando toda a documentação que você tem e também, ou você pode ir diretamente no núcleo da Receita Federal, né, que tem na Caucaia, tem no Maracanaú e também tem em Fortaleza. Certo, e aí nesse caso, quando é feito isso, né, com a documentação direitinho, pode-se encaminhar a Receita Federal para poder ver esse ajuste necessário. Isso demora quanto tempo, mais ou menos? Exatamente. É bom você ir o quanto antes, né? Você identificou que a sua declaração do imposto de renda está com pendência, caiu em malha, você resolver isso o quanto antes. Por quê? Porque se você deixar o tempo passar, né, deixar ir levar, a Receita Federal pode fazer um lançamento, uma intimação. E após esse lançamento, essa intimação, já é mais burocrático para a gente estar resolvendo a situação. E não consegue nem mais retificar a sua declaração. Quando cai em malha e o contribuinte vê de imediato, a gente consegue até fazer a retificação, fazer os ajustes, o contribuinte identificando, realmente eu lancei de maneira equivocada, eu esqueci de lançar aquele rendimento, ou eu troquei aqui os números. Quando a gente identifica essa pendência, já de imediato, a gente consegue fazer a restituição. Mas logo depois que a Receita Federal lhe notifica, a gente não consegue mais fazer a retificação dentro do programa
da declaração. A gente tem que realmente abrir um processo na Receita Federal ou então tá de acordo com aquele lançamento que foi feito pela Receita Federal e fazer os devidos pagamentos das multas e assumir ali a sua declaração. Certo. E relembrando, no caso, quais são as principais dúvidas que as pessoas ainda têm com relação ao imposto de renda, que tiram com vocês ainda, que chegam no escritório com essas dúvidas que ainda não foram sanadas, digamos assim? Muita gente tem dúvida na questão de dependente, né, das despesas com os dependentes, despesas escolares, despesas médicas, plano de saúde, também a parte dos rendimentos em ações, como declarar ações que são compradas em moeda estrangeira, essas criptomoedas que está em alta, e tudo isso tem que ser declarado, e cada ano que passa, a Receita Federal vem colocando no portal mais detalhes para ser preenchido. Então, é o que gera mais dúvidas, essa questão desses investimentos, e essas questões da malha fina é muito divergência de dados. Muito acontece mesmo de você não estar declarando ali uma consulta, você está colocando ali um valor que está divergente com o valor que foi informado pela outra parte. Em relação à malha fina, é mais divergência de dados, então algum esquecimento de informar ali um rendimento que você recebeu de autônomo, um aluguel, tem que ser declarado, tem que ser informado tudo direitinho. O que fica aí para o contribuinte, como a principal dica, é consultar o status da sua declaração, verificar se sua declaração está tudo ok, analisar os dados com calma, e caso você encontre alguma divergência, resolver o quanto antes, porque essas multas de malha fina, ela podem de a 70% a 150%, em caso que a Receita Federal identifique que foi um erro proposital. Então, são multas altíssimas que o contribuinte pode estar se livrando só em estar fazendo as coisas no prazo, em estar atento à sua obrigação fiscal. E por mais que seja fácil, né, fazer a declaração, a gente vê hoje está cada vez mais intuitivo, né, o fazer o imposto de renda, né, digamos assim, sempre é bom, né, ter o acompanhamento, aconselhamento de quem está na área, que sabe do riscado, digamos assim, né, que já entende que às vezes uma besteirinha de nada, né, Davi, pode ser evitado, né? Exatamente. Cada dia que passa, a tecnologia vem melhorando esse cruzamento de dados entre a Receita Federal e as instituições de ensino, os médicos, planos de saúde, e isso vai simplificando a declaração, né? Com a senha do Gov, a gente consegue puxar muitas informações do banco de dados da Receita Federal para dentro da declaração. Mas ainda tem muita gente que se sente inseguro, muita gente que não tem a confiança de estar fazendo aquela declaração e procura o auxílio de um profissional, um contador que é o profissional adequado para fazer essa declaração. Então muita gente até faz e quando cai em malha, procura o contador para poder resolver essas pendências. A gente, como profissional da contabilidade, a gente sempre está estudando, se capacitando para poder atender melhor, tentar fazer a declaração mais transparente possível para poder não haver essa divergência e não ter esse transtorno de você ter ali a sua restituição bloqueada em parte porque a sua declaração caiu na malha fina. Pois é, e nas mudanças que aconteceram da declaração do imposto de renda, né? O que a gente espera agora para 2025? Já foi 2024, né? E agora 2025 está chegando, já menos de 6 meses, digamos assim, né? Se a gente for contar, né? Então, já preparar de antemão, né? Olha, o sistema ele se atualiza todo ano, né? Nesse ano ele trouxe mais informações para a gente colocar, por exemplo, na parte de ações, a gente tinha que colocar por obrigação qual o código da ação, do papel ali que foi comprado. Cada vez mais o sistema ele vem solicitando mais dados
para que simplifique esse cruzamento de informações. Então, no decorrer desse ano, o que é que a gente pode fazer, né? A gente pode estar ali com uma pasta, arquivando todos esses documentos, né? Às vezes consulta particular que a gente faz e não pega o recibo, não pega a nota fiscal. Então, no decorrer do ano, o contribuinte vai arquivando aquela pasta de maneira digital ou de maneira física mesmo, né? O papel, arquivando, deixando tudo ali direitinho para que a gente possa concluir essa declaração com toda a documentação. E lembrando, a Receita Federal ela tem 5 anos para poder fiscalizar a sua declaração do imposto de renda. Então, sempre é bom estar com tudo arquivado, ou de maneira digital, ou de maneira física, porque o sistema cada vez mais ele vai se atualizando. Isso é bom para o contribuinte, porque com a senha do Gov, a gente vai estar extraindo cada vez mais informações do banco de dados da Receita Federal. O que a gente pode esperar é isso, é um cruzamento mais eficaz, é um sistema mais completo e mais tecnológico. Tá jóia, Davi. Muito obrigada mais uma vez por esses esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço. Obrigada mais uma vez, Davi. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.